Por que uma plataforma de conteúdo adulto investiria milhões para patrocinar um dos maiores clubes de futebol do Brasil? O novo patrocinador do Corinthians é a Fatal Fans. Você provavelmente viu essa notícia nas últimas semanas. A Fatal Fans é uma plataforma de venda de conteúdo adulto por assinatura, que faz parte do mesmo grupo da Fatal Model. Já a Fatal Model é a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil. De forma simples, ela funciona como uma espécie de marketplace, quase como se fosse uma OLX desse mercado. E o Corinthians não é o primeiro time a ser patrocinado por essa empresa. Nos últimos anos, empresas do mesmo grupo já patrocinaram clubes das séries B e série C do Campeonato Brasileiro. Mas agora deram um passo muito maior. Por quê? Porque empresas não investem milhões em marketing sem estratégia. Um dos objetivos declarados pelo grupo é expandir a sua atuação para mais de 30 países. Para isso, ela precisa fortalecer a sua marca, conquistar novos mercados e atrair investidores. E existe um detalhe muito interessante nessa estratégia. Quando você associa a sua marca a um dos maiores clubes da América do Sul, você não ganha só visibilidade, você ganha legitimidade. Empresas não compram apenas espaço publicitário, elas compram associações. E quando uma marca passa a caminhar ao lado de instituições admiradas pela sociedade, ela também começa a compartilhar da confiança que essas instituições construíram ao longo do tempo. De repente, uma empresa que atua nesse mercado deixa de ser vista apenas pelo serviço que oferece. Agora, ela parece dividindo espaço com grandes bancos, marcas esportivas, atletas renomados, empresas consolidadas. É um processo sutil. Patrocínio não serve apenas para vender produtos, ele também muda percepções. Ele aproxima, ele normaliza. Patrocinar um clube nunca foi sobre colocar uma marca em uma camisa apenas. É sobre fazer parte do imaginário de milhões de pessoas. É sobre ocupar um espaço de confiança. E talvez seja exatamente assim que a cultura muda. Não é de uma vez, é aos poucos. Quando aquilo que antes causava estranhamento passa a ocupar os espaços mais admirados da sociedade. E a gente já viu isso acontecer antes em outros momentos. Durante décadas, o cigarro, por exemplo, foi glamourizado pelo cinema. Fumar era associado à elegância, à liberdade, ao sucesso, a status. A cultura tem esse poder. Ela não apenas retrata comportamentos, ela molda percepções. E hoje a gente vê as casas de apostas estampando a camisa da maioria dos clubes brasileiros e a gente acha isso super normal. Agora, empresas ligadas ao mercado de conteúdo adulto começam a ocupar esse mesmo espaço. Não é difícil entender por quê. Existe muito dinheiro envolvido nisso, existe muito dinheiro em jogo. Existe uma disputa por atenção, por legitimidade, existe uma disputa por influência, mas existe um perigo ainda maior. Quando uma cultura normaliza determinadas coisas por tempo suficiente, ela deixa de enxergar o sofrimento que existe por trás dessas coisas. A prostituição deixa de ser vista como uma tragédia humana e passa a ser tratada apenas como mercado. Pessoas deixam de ser vistas como portadoras da imagem de Deus e passam a ser tratadas como produtos. Corpos viram mercadoria, desejos viram negócios. Nenhuma dificuldade financeira deveria levar alguém a acreditar que vender o próprio corpo é a única saída. Isso não deveria ser normal. O mesmo acontece quando a gente olha para as apostas. Por trás das campanhas publicitárias existem famílias endividadas, pessoas que perderam tudo e vidas marcadas pelo vício. Quando tudo isso é normalizado, a gente corre o risco de deixar de enxergar o sofrimento, o risco de perder a sensibilidade, o risco de chamar de comum aquilo que Deus nunca chamou de bom. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quem está patrocinando um clube de futebol, quem está patrocinando o Corinthians. A pergunta mais importante deve ser quem está silenciosamente financiando os valores que estão moldando aquilo que a nossa geração considera normal. Porque quando aquilo que deveria nos causar desconforto já não nos incomoda mais, talvez não seja apenas a cultura que tenha mudado ao nosso redor.
Talvez seja o nosso próprio coração que já tenha começado a se acostumar com aquilo que Deus nunca deixou de chamar de errado. Não é sobre uma estratégia, é sobre uma agenda que está sendo cumprida por meio dessa estratégia.